Além de todas as etnias que a gente colocou no vídeo, eu trouxe para vocês também uma participação muito especial, que é o Christian Ariu, é o indígena da etnia Chavante e também é youtuber. E, então, estou aqui numa chamada do WhatsApp com ele para falar um pouco mais pra gente sobre a etnia dele e um pouco de pintura, grafismo, arte, né? Se apresenta rapidamente pra gente, o Ariu. Oi pessoal, do Compact, meu nome é Christian Ariu, sou indígena Chavante com descendência Guarani. E bem, eu vim aqui falar um pouco sobre minha cultura, sobre a minha vivência como indígena, sobre a questão artística indígena também, e várias outras coisas que a Paty resolveu me perguntar. Sim. Bom, eu estava assistindo no seu último vídeo, que era um pouco sobre a pintura e um pouco sobre os grafismos, e você fala de uma pintura que você fez e você cita 2 clãs, né? É até interessante falar sobre essa questão dos grafismos, sobre a questão da simbologia dos indígenas, e mais especificamente falando sobre a minha etnia, que é a etnia Chavante, que são coisas que a maioria das pessoas desconhece, são coisas realmente desconhecidas para o povo brasileiro, para as pessoas que vivem no Brasil, são coisas que não são tão mostradas assim na publicidade, nos meios normais de comunicação, são coisas que são bastante ocultas e que são bastante interessantes são coisas interessantes, porque se assemelham até a coisas de fora do Brasil, essa questão da simbologia dos clãs, que eu acabei explicando num vídeo recentemente. Agora eu lancei um vídeo explicando mais sobre a questão dos clãs, explicando a simbologia delas e o que cada uma significa. E essa questão dos clãs também tem presente em outras culturas, e não só a cultura indígena, como a cultura japonesa e até mesmo em animes, como eu já te disse numa conversa anterior. Até mesmo no Naruto você tem os clãs, tem o clã... Quem entende de Naruto vai entender essa parte, que tem o clã Uchiha, tem o clã Uchiha, tem o clã não sei o que. E o Chavante ele tem 2 clãs, o clã Poreza Ono e o clã Oawen. O meu clã, o clã que eu pertenço, é o clã Poreza Ono, que eu inclusive tenho até a tatuagem do meu clã marcada em mim. Ah, que legal. E tem toda uma questão de orgulho. Se você é pertencente de um clã, você tem uma rivalidade com outro clã nas competições, e isso tem muito a ver com o mundo indígena. Por quê? Porque, não sei se você, na pesquisa que vocês fizeram, os Chavantes, eles carregam a tora de Buriti. É uma competição de corrida que você carrega uma tora bem pesada nas costas. Sim. E é exatamente isso, é a competição entre os 2 clãs. Tem uma corrida que é entre os indígenas, que é a competição dos 2 clãs. E tem também tem uma outra questão que eu acabei não contando no vídeo do meu canal, que é a questão do casamento. Um clã não pode casar com com a pessoa do mesmo clã. Ela só pode casar com um clã oposto, com um clã diferente dele. Então, os clãs não são só simbólicos, elas fazem parte de toda a questão cultural, a questão social do indígena Chavante. Caramba, quanta coisa, né? É, bastante coisa. Nossa. Então, quando a gente faz uma pesquisa rápida sobre o Chavante, nós percebemos que muitas vezes aparecem eles com um corpo bastante pintado, né? Como que é essa questão da pintura com os Chavantes, né? Tem uma data especial, tem um dia especial, como que é? Os Chavantes têm uma pintura bem simbólica, digamos, uma pintura bem única, né? É difícil ver em outros indígenas uma pintura parecida. No caso, eu acredito que a pesquisa que vocês fizeram é que a pintura, ela cobre todo o corpo em vermelho, Sim. um short vermelho, e nas pernas uma pintura em preto, utilizando os colares e tal. E também tem a questão do corte Chavante. Não sei se você reparou, o corte Chavante, ele é reto, ele é assim, bem retinho. E formato de cuia, né? Não tem essa parte aqui, ela é retirada, essa parte aqui. E além da furação de orelha,
do brinco que os indígenas, os chavantes usam, que é um brinco bem grande de madeira. E sim, ela tem um significado, tem um momento certo para usar, tem os momentos específicos para usar diferentes pinturas. E essa em vermelho, em todo em vermelho, ela representa também, como eu acabei te dizendo no negócio dos clãs, o clã oposto ao meu, ele se pinta totalmente de preto, não é vermelho, é preto. Aí tem um monte de diferenças, tem um monte de peculiaridades, de repente numa festa tem que usar de tal forma, ou em um ritual de dança em volta da aldeia tem que usar de outra forma. Então tem bastante diferenças entre... A princípio, se você chegar e olhar assim por fora, você não vê tanta diferença, mas tem umas coisas sutis que são diferentes em cada uma das pinturas. Uhum. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos os Caduel, e eles têm um desenvolvimento gráfico bastante grande, é ligado à hierarquia e também ao gênero. Inclusive, né, tem pinturas para as mulheres, pinturas para os homens, pintura corporal, eu digo, né? Símbolos que são de identificação. Como que é na sua cultura também, essa questão? O Chavante em si, ele não tem uma riqueza de pinturas tão grande quanto as outros indígenas. Ele tem assim, no caso eu vou falar de outros indígenas, eles têm uma variedade um pouco maior do que os Chavantes. Os Chavantes, eles têm aquela pintura em vermelho total e não tem diferenciação para homem e mulher. É uma pintura igual para os dois. Mas o Chavante, ele tem essa ideia de sempre estar igualzinho o outro. Então, o corte para a mulher é o mesmo para o homem, a pintura também é a mesma. E o Chavante, ele tem um sistema patriarcal, um sistema em que o homem é mais valorizado que a mulher. E então tem uma coisa, como que eu vou te dizer? Não sei, é uma coisa mais forte pro lado do homem, não tanto pro lado da mulher. Outros indígenas têm a diferenciação, no caso tem outras etnias que eles põem a mulher um pouco acima do homem, tem outros que põem o homem acima da mulher. E eu acabei perdendo na pergunta, desculpa. Não, na verdade você respondeu muito bem a pergunta. Então acho que tá, beleza, era isso mesmo. Com relação aos materiais utilizados nas pinturas, aqui quando a gente faz uma outra pesquisa, né, percebe-se que eles utilizam urucum e genipapo. Genipapo. Isso. É a mesma coisa? Bom, o Chavante, ele utiliza tanto o genipapo quanto até mesmo o carvão. Eles molham o carvão e utilizam o carvão porque o carvão ele é um material um pouco melhor que o genipapo. O genipapo ele demora a sair e o Chavante ele usa somente na pintura do rosto para marcar os clãs no rosto. E o carvão seria para marcar o resto do corpo, porque o genipapo você não tem tanto, é meio escasso o genipapo. E o carvão não, o carvão você consegue de maneira muito fácil. Então o Chavante ele não faz desenhos tão detalhistas, eles cobrem grande parte do corpo, então eles precisam de uma quantidade maior de tinta. E o carvão acaba sendo uma alternativa para isso. E além do urucum, do genipapo, do carvão, tem uma parte que acaba complementando a vestimenta do indígena, são os adornos, os colares, as penas, os brincos também. Então tem essas outras coisas além das tintas. Outra coisa relacionada a gênero, desculpa, eu vou ter que perguntar. Como que é a divisão de trabalho? Por exemplo, na produção de artefatos, por exemplo, cerâmicas. No caso, eu vou poder falar mais sobre o Chavante, dos outros. Sim, eu não o Chavante, com certeza. Tanto, mas assim, no Chavante, a divisão de tarefas seria, para o homem seria caçar, fazer os rituais e fazer a proteção da aldeia. E as mulheres seriam
fazer os artesanatos, fazer fazer a coleta de sementes, fazer também a colheita de alimentos e cuidar das crianças. Seria essa a divisão entre o homem e a mulher. Deixa eu pensar mais uma coisa. E entre os artesanatos, um artesanato que é bastante único do Chavante seria o baqueté, que é tipo uma bolsa que as mulheres carregam na cabeça e carregam as crianças numa cesta que fica nas costas. Baqueté? Eu vou acabar. É baqueté o nome. Eu vou te mandar a imagem depois. Por favor, então, pra gente pôr no vídeo. Tem essa também. Você comentou da questão da marcação dos clãs. Tem mais alguns símbolos que estão ligados à cultura Chavante dentro da questão da religiosidade? A religiosidade do Chavante, ela é bem mais complexa, bem mais complicada de se explicar, mas assim, toda a vida do Chavante, ela é diferenciada em etapas, em níveis. Então, quando você é uma criança Chavante, você pertence a um nível hierárquico e conforme você vai crescendo, você vai subindo esse patamar e vai descobrindo novas coisas, vão te contar mais coisas e eu não vou poder te falar tanto porque eu meio que ainda não cheguei nesse nível tão alto dos Chavantes. Eles guardam realmente muitos segredos, até mesmo entre os membros. Então, quanto mais você vai crescendo, você vai fazendo os rituais, vai completando e aumentando o seu nível, parecendo até um jogo, você vai descobrindo mais coisas sobre essa questão de religiosidade, sobre a questão dos rituais e outras coisas. Então, dos símbolos, no Chavante você tem vários símbolos, cada símbolo pertencendo a um nível de maturidade. Os Chavantes, eles têm uma coisa bem única, que é a furação de orelha, que simboliza a passagem da criança para o adulto. Então, nessa parte você é de um grupo e depois dessa etapa você acaba pertencendo a outro. Você sobe de nível, digamos assim. Sim, exatamente. Seria isso. Que é essa transição da criança para o adulto seria mais ou menos em que idade? Depende da família, se a família permite tal idade e tal. Eu, por exemplo, eu fui furar minha orelha com 13 anos. 13 anos eu fui na aldeia, passei um mês meio que debaixo d'água, molhando minha orelha para que durante a furação não doesse, porque não tem nenhum tipo de... Como que eu vou dizer? Para não sentir dor? Esqueci anestésico. Anestésico, não tem nenhum tipo de anestésico. O anestésico seria o frio realmente. E durante o último dia a gente fica a noite toda até amanhã, aí durante a manhã eles têm o ritual de furar a orelha. Então assim, não tem uma idade específica. Meu irmão, por exemplo, ele vai passar por esse ritual esse ano. Esse ano ele vai estar fazendo a furação de orelha, ele está quase completando 18. Eu fiz com 13. Então depende muito da família, depende também da época em que vai acontecer, porque nas aldeias eles combinam, não, tal época vai ser aqui, tal época vai ser lá, aí os jovens de uma aldeia vão acabar indo para outra e assim vai indo. Ah, entendi. Bom, muito bacana então, cara, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por ter topado fazer o vídeo com a gente está muito feliz. Eu tenho um canal no YouTube e é um canal focado na cultura indígena, focado não só na cultura indígena, como a cultura indígena mais contemporânea, a cultura indígena mais atual, a que vivemos hoje, não aquela cultura de 500 anos atrás. E no canal eu vou estar falando das coisas atuais, das coisas que as pessoas acreditavam, a maioria das pessoas acreditam que que o indígena hoje ainda anda pelado, que o indígena hoje ainda ele anda nu, digamos que ele fala totalmente errado a língua e o indígena é preguiçoso, essas outras coisas que perpetuam na mente das pessoas. E meio que meu canal tenta fazer isso, de mostrar
o nosso lado indígena. E meio também que já serviu para juntar uma galera indígena que também compartilha da mesma ideia. E é isso. Valeu, Christian, muito obrigada mesmo, tá? E obrigado também pela oportunidade, por ter me chamado para fazer esse vídeo. Eu fico bastante feliz de estar participando de um outro canal, ainda mais de um canal do mesmo projeto, né? Sim. Do mesmo edital, né? A gente acabou sendo selecionado. Até fiquei curioso em saber quem eram as outras pessoas e pesquisei assim que saiu. Então, é uma das realizações desse ano, estar fazendo vídeo com outra pessoa. E é uma interação muito boa. Sim. Sim, eu sinto a mesma coisa, assim, que a gente tá meio que compartilhando da mesma situação, né, de certa maneira. Sim, sim. Christian, muito obrigada mais uma vez. Vou encerrar a ligação para eu poder olhar para a câmera que a produção tá fazendo, ó. Tá acenando okay, para mim aqui, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau. Vou mandar o arquivo. Por favor, por favor. Tá, tchau. Tchau, tchau. Vou tirar aqui.